iniciada. Conselheiros, dando continuidade à nossa sessão do dia 3 de dezembro, parte da tarde, que estamos julgando os processos do dia 1º de dezembro, da parte da manhã, prosseguimos agora para o número 17 da pauta de relatoria da conselheira Edelia, recorrente a Kortumi Krumenauer, interessado em Fazenda Nacional. Por favor, conselheira, a senhora está com a palavra. Recurso especial da contribuinte contra o acórdão 1301004152 de outubro de 2019, no qual se deu, por maioria de votos, foi negado provimento ao recurso voluntário, que estimativas compensadas, manifestação, aqui é não reconhecimento de parte de direito creditário relativo a saldo negativo do CSL 2011, porque é formado por estimativas compensadas e objeto de atos de não homologação em discussão administrativa, da RJ julgou improcedente, enquanto não quitadas, não ensejam qualquer restituição. O colegiado APO, por sua vez, ao negar provimento ao recurso voluntário, fundamentou sua decisão no fato de que, confirmada a não homologação de estimativa que compõe o saldo negativo e não ter sido os referidos débitos adimplidos no prazo de 30 dias após ciência da decisão administrativa irreformável, não há como se reconhecer o indébito pleiteado, pois é inadmissível o contribuinte primeiro beneficiar-se do crédito antes do pagamento, que daria ensejo àquele indébito. Então, esse processo tem essa peculiaridade de que as estimativas foram não homologadas e, encerrado o litígio administrativo, o contribuinte não as pagou no prazo de 30 dias. Transcreva aí as referências. Não me lembro se é a relatoria do Fernando, mas é da turma. A contribuinte interpôs recurso especial, arguindo a divergência já conhecida, traz aí o paradigma 9101002489. Então, a invocação desses atos, parecer 88/2014, solução de consulta 18/2006, parecer COSIT 2/2018, e a questão da duplicidade de cobrança. Requer provimento integral, a fim de que se confirme o saldo negativo de CSL 2011. Então, passando ao voto, a admissibilidade já é matéria conhecida. Conheço do recurso, com as razões do presidente de Câmara. O acórdão recorrido entendeu não ser possível compensar saldo negativo de CSL formado por estimativas de março a agosto de 2011, também compensadas, mas não homologadas. Maiormente, se depois da definitividade da decisão de não homologação tais estimativas foram inscritas em dívida ativa da União, o voto condutor do acórdão recorrido parte da correta premissa de que, para ser possível o reconhecimento de um indébito, faz necessário que o tributo tenha sido extinto, não ser suficiente a mera expectativa. De fato, inexistindo manifestação administrativa ou judicial que impõe a adoção de outro entendimento, essa conselheira reitera aqui o voto do 4447 de dezembro de 2019, que inclusive serviu de fundamento ao voto vencedor da decisão recorrida. Então, APUD do APUD. Lá embaixo. Posição já conhecida, deixa eu ver se tem algum acréscimo. No caso concreto, não tem qualquer razoabilidade de reconhecer o indébito, fundamentado em terceiro crédito, sabidamente julgado como inexistente pelo CARF, que, compensado com estimativas integrantes do indébito a quem litígio, não foi seguido da adimplência dessas estimativas no prazo de 30 dias após ciência da decisão administrativa irreformável. Verifica-se, pois, que os requisitos do 170 de certeza e liquidez reconhecidamente não existem. De igual forma, não merece prosperar o argumento de que as estimativas que geraram saldo negativo foram inscritas em dívida ativa, pois ainda não satisfeitas, posto que permanecem sob execução fiscal nos autos do processo indicado perante a Justiça Federal, isto é, infirmando qualquer liquidez e certeza dependentes da extinção do débito inscrito. Ressalta-se que a Fazenda Nacional não viu adimplida a obrigação inicial, no claro desvirtuamento do Instituto da Compensação, que pressupõe a existência de créditos recíprocos, mas que, conforme fato incontroverso nos autos, há apenas um credor. A contribuinte optou por se excluir da sistemática prevista em lei para a compensação de débitos, que, na forma exposta no voto precedente, autorizaria o sobrestamento deste feito até o final do prazo que a lei lhe concede para a quitação do débito indevidamente compensado. Porque, naquela minha premissa,
Se a estimativa ainda está vinculada a um crédito em discussão administrativa, o processo fica suspenso até o prazo de 30 dias que ele tem de recolher depois do encerramento do litígio. No presente caso, a contribuinte não pagou tais débitos, permitiu que eles fossem inscritos em dívida ativa e, ao mesmo tempo em que discute judicialmente a inexigibilidade desses valores, inclusive podendo arguir que eles não seriam passíveis de cobrança por razões outras que não a existência do indébito compensado, defende nesses autos administrativamente o necessário reconhecimento da quitação desses débitos por compensação para a validação do saldo negativo de CSL destinado à compensação de outros débitos. Em outros termos, a interessada se opõe à decisão recorrida em razão do risco de cobrança em duplicidade de geração de imbróglio processual, mas nada diz do significativo risco das estimativas inscritas em dívida ativa da União não serem pagas, e, apesar disso, sua anterior extinção por compensação prestar-se para reconhecimento do saldo negativo de CSL do ano calendário 2011 e liquidação de débitos sem qualquer lastro de crédito. Veja-se que sua oposição à conclusão do acórdão recorrido em argumentação de risco de cobrança em duplicidade está pautada unicamente em eventual erro da administração no controle dos débitos tratados nesses autos, sem suscitar em momento algum a possibilidade de liquidação dos débitos em execução fiscal. Transcreva aí a argumentação dela. Neste contexto, nenhum reparo merece ao voto condutor do acórdão recorrido e concluiu por negar provimento ao recurso voluntário, devendo a unidade de origem adotar as cautelas necessárias a fim de que os débitos do presente processo não sejam cobrados em duplicidade com os débitos de estimativa já inscritos em dívida ativa da União. Então, ao invés de cobrança em duplicidade, temos um sério risco de não pagamento em duplicidade nesse processo. Por isso, nego o provimento ao recurso especial da contribuinte. Conselheira Lívia. Veja a cara do Fernando falando, falei. É um caso bem limítrofe, né? Em que eu fico bem incomodada em manter a minha posição, porque logo que eu estava lendo o voto, falei, aquela posição clássica, enfim, vai ser o voto. Não posso aqui, diante do sujeito passivo estar questionando judicialmente o débito, simplesmente dizer que ele pode compensar. Então, é um caso limítrofe que faz a gente repensar até algumas premissas, ou farei, mas não, diante das minhas premissas atuais, eu também não consigo negar provimento. Pensei, daria um provimento parcial para sobrestar, enquanto questionado essa questão, enquanto a execução fiscal estivesse pendente, porque é uma questão prejudicial ao crédito aqui. E consigo fazer isso considerando que a situação desse processo é bem específica, porque não temos mais um título executivo plenamente válido, né? Temos um título executivo sendo questionado pelo sujeito passivo, então, e é um venire contra factum próprio, ele questionar esse título executivo e vir aqui dizer que para fins de compensação, esse título executivo vale e ele tem do crédito, assim. Pelo próprio venire que o sujeito passivo criou, eu não dou esse crédito inteiro, não mantenho meu posicionamento de conceder o crédito aqui, mas também não consigo negar. Então, dou provimento parcial para sobrestar, presidente, o processo. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Acompanho a relatora integralmente. Conselheira Amélia, como vota? Eu também acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu fui o relator na turma ordinária, né? Engraçado, esse processo foi julgado há poucos meses. 4 meses, se tanto. Não, um pouquinho mais. Foi no começo. Desconta a pandemia, Fernando. Foram 2 processos, né? Engraçado que só veio um, né? Mas é o típico caso, né, da preocupação que eu tenho de devolver e o contribuinte questionar a existência do débito. É a segunda vez, a outra era um processo de uma empresa SA também, gigantesca, acho que a Amélia estava lá na turma, que a gente vê o contribuinte solicitar aqui de volta. Fala, não, eu vou ser cobrado, eu vou pagar. Você vai na execução fiscal. No outro caso, o contribuinte entrou com uma anulatória. Não foi nem execução fiscal, né? E por isso que lá no nosso colegiado, lá no 1301, ainda nosso, né, a gente sempre coloca esse dispositivo final para
evitar a cobrar. Adota as cautelas, já que está cobrando no outro processo, não cobra nesse, para não ter o risco de o contribuinte também ser cobrado em série, né? Então, eu vou acompanhar integralmente o voto da relatora. Ok. Conselheiro Toselli, como voto? Engraçado que a gente acha, às vezes, que as teses estão tão maduras, já, tipo, não vou mais repensar, já bati o martelo nesse ponto. E aqui eu diria que é um exemplo, como a própria doutora Lívia desabafou, eu também é um ponto que me chama a atenção. Mas não sei se também a melhor solução seria sobrestar. Porém, vou reavaliar meu posicionamento, mas por hora eu ainda parto da premissa de que, embora o contribuinte esteja questionando, a administração pública cobrou, e o fato dela ter cobrado a estimativa, né, existe um rito próprio para isso, nesse momento ainda é o fator decisivo para que eu compute essa estimativa cobrada e agora executada nesse saldo negativo. Mas concordo que é um tema que vai demandar novas análises, mas nesse momento, por coerência, eu ainda vou manter o meu posicionamento originário e vou dar provimento, presidente, como voto. Dar provimento, tá. Conselheiro Caio, como vota? Concordo com tudo que foi dito por todos. Por todos. Eu entendo que talvez a solução do sobrestamento ela esteja muito longe, aí eu peço desculpas para a Lívia, não estou falando de você, tá? Mas ela esteja muito longe de ser elegante. Pelo contrário, ela é uma coisa pesada, que se arrasta e que vai de conflito com os valores do CARF de celeridade e resolução. Não é uma coisa que eu acho que ninguém gosta, mas eu parabenizo, porque dentro do dilema que eu sofro mesmo, eu acho que é a melhor saída. Dentro desse dilema excepcional. Então, eu vou acompanhar a doutora Lívia nessa solução extremamente arcaica, pesada, contraproducente, mas eu acho que é a saída. Então, presidente, eu acompanho para sobrestar, o provimento parcial para sobrestar. Ok. Conselheiros, diante do meu voto, né, do precedente da Votorantim, da última sessão, que era exatamente a questão das estimativas parceladas, só que o caso da doutora Edeli, ele traz circunstâncias, ele traz outras situações que eu ainda não tive a oportunidade de verificar e eu gostaria de um tempo para analisar, eu peço vista. Então, vista para a Andréia, convertido em coletivo. Faltou mais algum? Não, né? Terminamos. Terminamos? Então, meus amigos conselheiros, colegas, agradeço muito a mais uma sessão, pauta vencida. Fico muito feliz quando isso acontece. São 6 horas e 4 minutos e a gente pode encerrar a gravação. Muito obrigada a todos. Vou encerrar. Encerrou? Não, ainda não, vou encerrar.